Estou respirando aqui porque, graças a Deus, bastante participação. Quero mandar um abraço para o Vicente, ele está mandando um abraço para você. Ela é da mesma turma. Ele e a Bárbara. Diz que o programa está ótimo. Tá bom, Bárbara, Deus abençoe. Também a Carline Pereira, né, que ela fala do papel que a gente falou no início dos meios de comunicação, está parabenizando o programa. A Tatiane, né, ela diz, para cada manhã há um milagre de Deus. E está parabenizando o programa, né, e o querido Evandro. Obrigado. Que Tatiane legal. de Indaiatuba. É. Beijo para você, Tati, para toda a sua família. A mãe dela é poetisa, das boas, Dona Zenilda Modesto. A Maria Neuza dos Reis, de Barra do Piraí, ela disse que as próprias pessoas se diferenciam quando se afastam de Deus. É verdade. Acontece a pessoa perde um pouco o foco de quem eu sou. De quem eu sou. Inclusive, tem até uma explicação interessante disso. 30 segundos. 30 segundos. A pessoa, quando ela se afasta das coisas boas, ela vendo como é que ele se coloca como juiz, literalmente? Ali, né? 30 segundos, né? Pois não, excelência. Né? Então, a pessoa, quando ela não se alimenta daquilo que ela realmente é, o que acontece? Ela fica com características. Às vezes a gente vai andando na rua e a gente percebe aquela pessoa sofrida. Você fala, nossa, essa pessoa parece sofrida. Se você para para conversar, é mesmo. A pessoa, tá certo que não é regra geral, mas de uma forma, assim, bem superficial, às vezes as marcas da vida ficam impressas no rosto, na forma de ser, no jeito de falar. Né? O padre falou sobre as formas de corrigir, por exemplo, né? Tem aquela pessoa que é amorosa, ela corrige com amor. E tem aquela pessoa que é agressiva, né? Essa pessoa agressiva, por exemplo, o Pedro, né? Levou anos para ele ali condensar as suas características, né? Ele era impulsivo e ao longo do tempo foi realmente aí um ícone, né? Tanto que ele é o primeiro Papa, né, é atribuído a São Pedro, né? Isso. E ao longo do tempo ele moldou essas características. Bom, eu quero mandar um abraço para a Celeste Marciana, ela é da cidade de São Paulo e ela está se tornando uma sócia. São essas pessoas que com o pouco, cada um dando o seu pouco, consegue manter momentos preciosos como esse. A gente vai fazer um bate-bola rapidinho, que esse é o penúltimo bloco já, infelizmente. Então, perguntas e respostas para que as pessoas não fiquem sem serem atendidas, tá bom? O padre, a Graciela, ela diz, eu gostaria de saber o que os participantes acham de uma senhora de 61 anos, com um filho, 4 netos, 2 bisnetos, que está esquecida por eles. Eu acho que volta um pouco ao conselho da esposa, né? Eu vejo assim que a gente às vezes esquece das nossas raízes, né? Esquece que quando a gente ficou doente, quem cuidou de nós foi aquela pessoa, foi meu pai, foi minha mãe. E, na verdade, é um pouco dessa questão da sociedade, né? A gente esquece esse descartável, né, que o Cláudio falava. A gente vai descartando as pessoas e vai esquecendo. Ela não me serve mais. E não é só essa pessoa de 61 anos ou de 70 anos, mas quantos padres, quantos religiosos ou quantos missionários ficou velho ou ficou surdo ou não pode mais andar ou ficou aleijado num acidente e as pessoas são esquecidas. Infelizmente, é o mundo que a gente vive, né? Que a gente volta àquele início. A pessoa só tem valor enquanto ela produz. Infelizmente, essa é a realidade. O que nos basta é rezar por cada uma dessas pessoas para que elas tomem consciência e voltem ao bom caminho de Deus. Um dia, elas serão de 61, 70 anos também. Se Deus quiser, nós chegaremos por lá e a nossa história, a gente quer que seja diferente, né? A Celeste está mandando um abraço para o senhor, padre, também a Isabel, dizendo que a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem, né? O Evandro, sim, eles estão pedindo aqui um conselho para um jovem, deixa eu encontrar aqui, é a Maria das Graças, um jovem de 18 anos, parou de trabalhar, parou os estudos e às vezes ele até para de comer, está triste, magro, não aceita que ninguém fale com ele, o que pode ser feito para ajudá-lo? Maria das Graças. Olha, me parece, com esses dados que você deu, são poucos dados, lógico, mas que ele precisa de uma ajuda profissional. Eu acho que é interessante levá-lo, né,
a um profissional, a um psicólogo, a um psiquiatra, a um médico, mesmo um médico da família, ou alguém que você confia, para fazer um diagnóstico preciso, uma análise, para poder auxiliar essa pessoa. Porque se ele não tinha esse comportamento, né, e de repente com 18 anos, puxa vida, no auge da vida, ele parou até de se alimentar, de comer, das questões normais, é hora realmente de procurar uma ajuda profissional. Bom, deixa eu ver aqui, peraí, porque é tanta coisa que De que cidade que ela é? Ela é de Divinópolis, Minas Gerais. Divinópolis, né? Procure na sua cidade. Existe atendimentos, inclusive, gratuitos, né? Tanto nos centros de atenção psicossocial, com certeza, não deixe de procurar, né? Com certeza você vai encontrar ajuda. E nós nos colocamos à disposição para aquilo que for necessário. Sim, no final do programa vai ter o contato de cada um. É intencional, viu, gente? Para você poder entrar em contato com eles, particularmente com o padre, com o Evandro, com o Cláudio, e pedir a sua ajuda. Então, prepara a caneta e papel. Próximo bloco, a gente vai colocar aqui o contato deles no ar para você tirar a sua dúvida, pedir o seu auxílio, seja como for. A Terezinha, de Guarani, Minas Gerais, o Cláudio, ela está dizendo que ela faz um trabalho também na cadeia e que você falou tudo, que o olhar faz muita diferença, que as pessoas precisam ser olhadas. E a Cecília dos Santos faz uma pergunta, padre, que não ficou muito claro para mim, mas ela diz se muitos voluntários não acabam atrapalhando no sentido de tirar, não é, a mão de obra que poderia estar ali contratada e fazendo alguma coisa efetiva. Mas nem sempre nós temos essas pessoas para ajudar. Precisamos dos voluntários. Quantos mil pobres você falou que tinha, Cláudio? 14 mil. Está respondida a pergunta? 14 mil para 500. Só em São Paulo, só na cidade de São Está Paulo. respondida a pergunta. E, o Evandro, a Carolina de Piracicaba, ela fala, as pessoas humildes são vistas, elas são excluídas, são criticadas. A definição para isso vai naquela linha que a gente estava falando justamente, que você colocou tanta, da forma que a sociedade encara a pessoa de sucesso, né? Eu acho que é o ter, né? A questão, Carolina, obrigado pela pergunta, um abraço para Piracicaba. A questão a humildade, ela é uma dádiva que nem todos gostam de cultivar. Mas quem entende a humildade é diferente de humilhação. O humilhado, ele olha só para baixo. Ele só olha para baixo. E, coincidente, e olha que engraçado, só olha para baixo e olha só para o próprio umbigo, o humilhado. Então ele só reclama, enche o saco de todo mundo. O arrogante, ele também não olha para lugar nenhum, ele só olha lá para cima, porque ele acha que, ao ver Deus, ele está olhando para o próprio espelho. O humilde olha para todos os lados. E a humildade é o divisor de águas entre as pessoas que vão ser alguma coisa na vida e aquelas que vão ficar reclamando, ou sequer reclamam, ou se acham mais do que alguém. Deixa eu fazer um break aqui, aproveitar a sua colocação. Da outra vez no programa a gente falou sobre a humildade, né? Eu quero mandar um abraço para a Silvanéia de Cacu, Goiás, que ela diz que a gente tem que amar uns aos outros como o nosso Senhor dá a receita no Evangelho. Obrigado pela sua participação, Silvanéia. Gente, consegui pelo menos aqui, parece que eu atendi todos. Mas para fazer uma observação sobre isso. Padre, a gente pode dizer que para nos tornarmos mais humildes, mais horizontais, Deus permite muitas vezes uma prova, uma humilhação. Agora estou fazendo aquela de advogado mesmo. Esse é um dos principais frutos do seu janeiro de 2013? Sem dúvida alguma. Um dos frutos, né? Eu fui fazer retiro pessoal, sempre faço retiro pessoal. Fui ao Mosteiro de Santos Anjos, que é um lugar maravilhoso. Mas nada como a gente perder, assim, vazar pelo vão dos dedos aquilo que parecia tão precioso para nós. Claro, e a gente começa a ver melhor quem nós somos. Claro, Deus permite muitas coisas, né? Deus permite passar por muitas coisas. Por exemplo, eu bati o carro, né? Eu uso um carro para viajar, para cima e para baixo, eu rodo muito também. Fiquei 50 dias sem o carro. Peguei o carro sexta-feira passada.
E até nisso, nas pequeninas coisas, na hora a gente não entende. Pô, um domingo de manhã tranquilo, estava bem, estava indo buscar um padre amigo para pregar um retiro comigo, tal, bati o carro, bobeira, assim, né? Bati num poste, assim, eu não me machuquei, porém o carro, acabou o carro, né? E ficou 50 dias o carro parado. Peguei sexta-feira passada. E aí fiquei usando um outro carro aqui, um outro carro ali, tendo que pedir por mão ali, né? Então, nas pequeninas coisas, na doença, nas questões materiais, Deus permite. E se a gente começar a olhar a vida dos santos no seu todo, qualquer santo que você pegar, qualquer livro de santo que você lê, a raiz do livro tem um trecho falando sobre a humildade. Ô, padre, mas o interessante, e aí o Evandro vai entender, a gente entra com o Cláudio para a gente ir fechando esse bloco nesse contexto, que a partir disso a gente descobre até onde a gente tem chão, até onde a gente amadureceu ou não, até onde a gente tem capacidade para ir em frente, porque todos nós vamos sofrer perdas. E muitas vezes, a maioria das vezes, as perdas nos humilham. Você falou o tempo todo dos irmãos de rua como pessoas que perderam muito, não é? As perdas nos humilham e a sociedade não nos prepara para as perdas. E aí, para mim, entra profundamente a fé. Sim. Porque graças a fugir a sua... Eu também vivi isso em 95, quando foge o nosso vigor, sim. Aí você fala, nossa, até eu. Eu sempre fui muito ativo, né? Ativo no sentido assim, às vezes até um ativismo que se torna um pecado, né? Trabalha, a hora que você vai vir para rezar, ficou 10 minutos, né? Até mesmo esse ativismo, né? Ativo, mas nesse sentido ativismo que se torna um começa pecado. a reescalonar as coisas, né? Então, dá tempo quando diferente. eu fui conversar com um padre amigo, quando eu conversei com o próprio bispo na época, né? Eu falei, padre, mas o que você está fazendo? Eu falei assim, eu faço isso. Mas você faz tudo isso até hoje? Eu falei, faço. Ele falou assim, padre, não dá, é impossível. Começa a dividir funções. Aí eu comecei a reorganizar na minha vida. Aí. Centralizando tudo, né? Eu centralizava tudo, né? Não por maldade, mas até pela preocupação de fazer bem, né? De querer fazer bem aquilo que eu ia fazer. Perfeccionismo. Era um pecado que eu tinha, ser muito perfeccionismo. Então, assim, eu comecei a aprender a dividir os trabalhos. Comecei a aprender a dividir e colocar coisas essenciais. O que é essencial na minha vida? Cristo. Eu acho bonito a minha vida de oração. Isso. Né? Aí eu comecei a pegar o essencial. Perdoar esse, perdoar aquele, por isso que me fez, por aquilo que... Então, comecei a colocar, né, pontos... Mas o senhor horizontalizou. Eu precisei, claro. Precisou partilhar. Sim, eu precisei. A perda nos faz gente, nos faz eu assumo mais isso, claro, irmãos. verdade. Isso é maravilhoso. Até tira um pouco do seu peso, né? Sim. Eu sou irmão, eu posso ser ajudado. Eu tenho as missas de segunda-feira, que você sabe que eu tenho as missas lá, dá 5 mil pessoas, 6 mil pessoas de segunda-feira. Toda segunda-feira lá, santuário lotado, entupido, que não cabe de jeito. Você sabe, você viu lá como ficou para a cruz da jornada, foi lá, você foi no dia da cruz da jornada. E assim, hoje tá lindo, né? Tá com teto bonitinho, tá com forro. Tem que ir lá ver, pô. Você tem que ir lá lançar o CD, que você está devendo uma visita, né? Tá devendo a visita do seu CD lá, né? Já te convidei. Meus pais sempre estão assistindo, meus pais. Um abraço para ele. Ficou na casa dos meus pais lá. Dormi na cama do padre. Dormi na minha cama. Cama que eu, né? A cama antes. Da época de solteiro, né? Época da seminarista. Deixa claro, na casa do papai. Eu não durmo mais em casa. A raridade eu tô na casa dos meus pais, né? Mas... eu fiquei também afastado das missas também. Percebi que eu não era a última bolacha do pacote. Né? Então, comecei a perceber uma série de coisas que, quer dizer, Deus foi... não que muito bonito. Isso é conversão, mas, padre. Claro. Isso é conversão. E o tempo todo, né? E acontece com todos nós. A situação do irmão de rua acaba sendo uma conversão para você. E eu acredito que muitas vezes você olhando fala, como é que eu ia enfrentar isso? O que eu faria nessa situação? Às vezes não fica uma pulga atrás da orelha para você mesmo, Cláudio? Assim, tem 17 anos que eu trabalho assim, né? Tem essa graça de Deus de trabalhar com os irmãos, né? E cada dia a gente vai aprendendo a ser uma pessoa melhor, vendo as experiências que eles passam, né? Mas existe um certo momento, assim, da minha vida que sempre era eu ajudando os pobres. Aí... Quando eu adoeci também e fiquei ruim. E olha que interessante, eu tinha acolhido um irmão de rua que tinha sido queimado na rua e ele não andava, né? Só andava seu Arnaldo. Ele estava de cadeira na nossa casa. Tudo. Aí ele teve que internar, fazer uma cirurgia
E depois de um tempo, eu tive que internar também para fazer cirurgia do rim. Só que aí eu fiquei no mesmo quarto ali no hospital universitário lá, dele. Ele estava num leito e eu no outro leito. Só que aí a situação estava invertida, porque ele conseguia andar e eu estava cheio de ponta e não conseguia. Então, para mim apertar o botãozinho para chamar a enfermeira, tudo, ele fazia isso para mim, né? E ele ficava todo feliz de poder estar ajudando, né? E eu aprendi demais ali, assim, de ver como que nós somos... São Francisco dizia, o homem é o que é diante de Deus e nada mais. Nada mais. Né? Nós somos só isso. Evandro, olha lá, olha o reloginho em cima da câmera. Porque eu não... 30 segundos. Não, 3 vezes mais. 1,25. O negócio é, ó. Olha lá, Evandro, 1,17. Olha que beleza. Tá certo que eu tô entre dois santos, eles ajudam o pecador. Não, desculpa. É porque você tem muito conteúdo, irmão. Obrigado. Vamos lá. Olha, é interessante porque, ouvindo essas experiências, a gente percebe que o primeiro passo para a gente caminhar é parar. E o parar... O primeiro passo é parar. O primeiro passo é parar, porque não é fazer Isso é as sabedoria. coisas. Não é fazer. As pessoas falam assim, não, eu vou fazer. Ótimo. O primeiro passo é parar. Até porque quando você para, você consegue observar as maravilhas de Deus. Quando você pega a estrada e vai correndo com o horário na cabeça e tal, você não olha as maravilhas que Deus criou. E olhar as maravilhas que Deus criou é edificante. E a primeira coisa, o que Deus criou com as próprias mãos foi o homem. Todas as outras foram oriundas da palavra. E Deus nos criou a imagem e semelhança. Parar é o primeiro passo para a gente poder, inclusive, continuar uma jornada. Então, quando a pessoa está enganjada numa batalha, e eu vejo, por exemplo, no caso do Cláudio, eu considero o sacerdócio uma coisa importantíssima, mas o caso do Cláudio, a vivência, ele é um nível muito elevado de ser humano. Assim, eu fico muito feliz de compartilhar um espaço com irmãos, com pessoas assim, mas esse parar para ele, porque a gente quer ajudar, a gente quer fazer, e Deus diz assim, calma, você é de carne e osso, deixa eu fazer um pouco de milagre também. E às vezes Toma toda a frente, não, dê um espacinho para mim. E às vezes a gente quer apressar um pouco até... Você sabe o que foi? Essa coisas... a minha grande lição em 95, quando eu tive a minha estafa, que Deus me disse, eu estou te tirando do seu vigor físico para você aprender a depender. O profeta Elias aconteceu isso. Né? Eu fui para o hospital, eu perdi as contas quantas eu fui para o hospital, com dor na coluna, fiquei travado, eu fui caminhando, engatinhando para o hospital, eu passei várias humilhações, no sentido de ficar no hospital, trancado. Os médicos já me conheciam, opa, de novo, já estava lá. Como é difícil dar um espacinho para Deus, hein? Nossa Senhora! Concluindo... E um padre ativo que trabalha e tal, né? Imagina isso. Para você que, né, Laércio, para você que nos ouve, e está passando por uma situação difícil, olhar para o outro é importante, mas desde que você olhe para você também. E deixe que Deus... E brigar com Deus é bom, porque depois que a gente para de brigar com Ele, porque bateu o carro, porque fez isso, porque a gente perdeu o vigor, porque aconteceu aquilo, Ele consegue falar ao nosso coração. E aí, quando Ele fala ao nosso coração, nos transforma, porque a gente chega a uma conclusão. Primeiro, que Ele está certo mesmo. Segundo, que Ele é misericordioso e olha para a gente. E até esse parar, esse entrave... Muitas vezes Ele permitiu, Ele proporcionou, não para ser pedra de tropeço, mas para ser bênção. Glória a Deus, consegui. Gente, ainda não foi o último intervalo. O próximo bloco é rapidinho, eles vão dar a palavra final. Pega a caneta aí, sim, vem os contatos. A gente volta já já.